Olá, pessoal! Cá estamos nós de volta com a nossa série Os Arcanos do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Eu sou Belaine Eu sou Rosiane. e hoje nós vamos trazer para vocês a Carta da Torre, que é um arcano bem temido, é um arcano que causa impacto. E a gente vai entrar mais profundamente nos detalhes dessa carta, no simbolismo, em como reconhecer na nossa vida, em como aceitar essa carta na nossa vida. Só lembrando para vocês que esse conteúdo faz parte da nossa série de vídeos, que a gente já vem construindo e gravando desde quando, amiga, que Rose é melhor dessa memória? Já tem um tempo, gente. Desde novembro do ano passado. Desde novembro, gente. Fez um ano que a gente tá com algumas pausas, mas sempre em frente. A gente tá brincando que a gente continua a nadar. A gente vai entregar todo o conteúdo para vocês e mais, que a gente está com os projetos. Então, bora lá, bora entender como que essa carta se reverbera na nossa vida. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão sentir o impacto dessa carta. Amiga, confere para mim se tá dando para ver. Sim. E aí, respirem profundo e só olhem. E sinta no corpo aí como é contemplar essa imagem. Primeira palavra que vem é o quê? Vai sentindo aí no seu coração, no seu corpo. Eu imagino que chegou o impacto dela, porque é uma carta impactante. E eu estava conversando com Rose que a gente não romantiza a torre. Ela é impactante mesmo. Então, são os momentos da nossa vida que não tem como a gente fugir. Ela tem esse simbolismo. Não adianta você correr para as montanhas, não adianta você rezar, não adianta. A torre, quando tem que chegar, chega. Mas, como vocês vão entender ao longo desse vídeo, essa mudança que a torre traz para a nossa vida é extremamente necessária para que a gente vá para o verdadeiro, para o que tem base. Então, bora lá explicar, né, trazer algumas informações sobre o simbolismo dessa carta. Então, percebam aí que a torre tem esse céu nublado, esse céu fumaçado, na verdade, dessa queda da torre, um raio, a queda de reis e uma torre mesmo, né? É, Então, por que a torre? Realmente, o simbolismo dela é bem parecido em quase 99% dos decks. Eu realmente não conheço outra simbologia da torre que não essa, né? Uma torre com reis caindo em um raio é bem característico dessa carta, essa representação. Então, vamos primeiro compreender por que o símbolo da torre e por que ela está caindo. A torre, ela está simbolizando algum conceito que nós construímos em cima de uma base falsa. Então, tem uma base aqui e a gente começou a construir alguma etapa muito importante da nossa vida, ou uma visão de mundo, ou um sentimento interno, e foi construindo, e foi construindo. Não é uma coisa pequena, às vezes é uma crença de uma vida, de anos. Às vezes é uma escolha que você faz de anos. Por exemplo, você pode escolher ser dentista, porque toda a sua família é de dentista, e você suprimiu seu desejo de ser cantora. E aí você foi construindo a sua carreira, você construía, você montou seu escritório, você tem seus clientes, você agradou seus pais, você agradou sua família, e foi construindo, e foi construindo, e foi construindo. Aí chega um... Só que não é a sua verdade. A base da sua verdade é ser cantora. Aí foi construindo, construindo, construindo. Só que chegou um ponto que você estava insatisfeita, mas você continuou construindo, porque estava dando dinheiro, porque estava agradando as pessoas, porque estava tendo cliente, até que chegou um momento. Explica esse raio, amiga. Que vem o raio.
Primeiro, essa carta é uma carta que a gente não deseja olhar para ela, porque ela é toda caótica, né? Tem vários elementos, várias cores, e uma delas que chama atenção é esse raio, que vocês podem observar que não tem de onde vem, né? Tá vindo do céu. De onde vem? Então a gente traz que isso é uma intervenção divina. É como se fosse um freio. Não, aqui não dá mais. Precisa haver uma parada para. É como fala, né? Na dúvida, na outra passe. Esse é o momento. Então, essa intervenção divina vai trazer sim esse caos, né? A gente sabe que o caos ele tem essas duas variantes, né? O caos a gente pode ver ele como uma coisa negativa ou como algo que está para nascer, algo novo. É que nem um parto. O parto ele é uma bagunça, é água, é sangue, é sujeira, é dor, é um monte de coisa. Então, a torre, ela é como se fosse um nascimento, né? É caótico, dá dor, vem as contrações e o medo. E só que ninguém pode passar isso por ti. É você que tem que passar. Então, a torre, essa intervenção divina, ela está destruindo essa torre. Essa torre que, como a Nani trouxe antes, que não foi fundamentada por você. E aí a gente vai Isso. mais ali para frente, a gente vai explicar o porquê. Aí percebam também que tem a queda de duas pessoas da realeza aqui, né? São pessoas. Tem uma coroa caindo, eles estão caindo, eles estavam no topo da torre. Isso simboliza você. Então, lembra que eu contei a historinha de que aqui é uma base falsa e você foi construindo toda a sua carreira, a sua trajetória nesse exemplo de dentista em cima dessa base falsa. Só que o combinado que você tem com você mesma, na sua alma, na sua essência, é ser cantora. Então, de alguma forma, essa intervenção divina, que é algo que está fora do seu controle, você não vai controlar um raio. Ele vai vir. Mas na verdade, você vai ficar, pode ficar sem entender aqui, cai, é uma queda, não é leve, porque imagina, você está desconstruindo uma, uma carreira nesse exemplo, algo que você vem, dedicou tempo, dedicou dinheiro, né? Dedicou ali os seus talentos, e isso cai. Então, isso aqui pode bater como uma super crise existencial. E aí, você que tinha autonomia a respeito dessa carreira que você construiu, você cai junto. Por isso que tem a queda de reis, que é você mesmo. Essa autoridade, não digo que é falsa, mas ela chegou ao seu fim, porque você pode usar essa autoridade para continuar a sua carreira de cantora, por exemplo. Então, por isso que tá essa queda de reis aqui. Então, vamos entender melhor como isso se processa na nossa vida com as palavras-chave. Então, amiga, pode seguir com as palavras-chave. Então, a gente vai começar agora com o lado luz, né? Do porquê essa torre chegou até a sua vida, né? Então, mudança inevitável, que isso vai gerar uma mudança, querendo ou não, porque ela vai vir para intervir, né, na sua vida, para trazer isso que você não está querendo olhar, essa mudança que você não quer gerar, criar. Então, é uma mudança radical, né? E ela traz a queda do ego. Por quê? Porque quando a gente constrói algo que é, às vezes, quem ou o que você coloca na frente, por exemplo, a Nani trouxe esse exemplo de ser dentista, mas sempre quis ser cantora, é um exemplo, tá? Então, ela escutou quem? Ah, as pessoas da sua família que sempre foram dentistas. Então, quando a gente coloca na frente os outros para agradar, ou o nosso ego, aquilo, o que vai me dar mais status, aquilo que eu acho mais bonito. E a torre vai ter esse momento na sua vida que ela vai chegar e ela vai fazer seu ego cair.
E por quê? Porque é pela vaidade, é algo é egocentrismo, é algo egoísta. Está sendo, às vezes, só do seu benefício, para o seu benefício, mas não está sendo para o todo. Então, a queda do ego ela é muito forte e dói. Dói. Quem já passou por isso sabe que quando a gente passa por essa queda do ego, dói. Por quê? Porque você está tendo que se desconstruir, né? Então, é forte, é um processo que vocês puderem. Se você está passando por isso, peça ajuda, porque não é fácil passar por sozinho. Essa desconstrução é realmente, ela pode vir tanto da sua personalidade, tipo, não dá mais para ser uma pessoa ansiosa, não dá mais para ser uma pessoa explosiva, não dá mais para eu ser estar nesta carreira, não dá mais para eu estar neste relacionamento, não dá mais da minha família ditar as regras da minha vida. Não dá mais. Então vai haver essa desconstrução. E sim, as pessoas da sua volta vão sentir essa mudança. É também essa a torre, quando chega na sua vida, ela respinga em todo mundo, tá? Todo mundo sente. Claro que uns com mais intensidade, mas todo mundo sente. Então essa desconstrução ela vai ser muito forte. E e você querendo ou não, você vai passar, né? E essa transformação radical. Porque se você fez numa base falsa o seu império, é um mais um dá dois, ou seja, uma hora vai cair. Né? Se você faz um império numa areia, a água vem e leva. Então, é uma oportunidade, essa intervenção divina, né, que traz esse caos, ela está trazendo assim essa possibilidade de você renascer, trazer uma mudança para que é uma cura que liberta. Por quê? Porque se você continuar numa base falsa, você está vivendo uma ilusão. Uma ilusão de que tá tudo certo, tá tudo bem. Não, esse relacionamento é maravilhoso, passando por abuso, por violências, por passando por cima de si mesmo. Ah, não, com a minha família tá tudo certo, tá? Mas você tem voz, a tua voz é ativa, você consegue colocar a sua perspectiva, entende? Porque não é que você tem que deixar de falar, de ter. Você pode sim continuar tendo um bom relacionamento com essas pessoas, mas tendo esse posicionamento. Não, eu sou assim, eu escolho as minhas decisões, os trilhos da minha vida, quem vai tomar sou eu. Então é uma cura que liberta, porque você está libertando a sua alma, o seu espírito do que você veio fazer aqui na Terra, né? Ah, eu sou uma pessoa muito tímida, não gosto. Será? Será que você não tem uma mulher, um homem assim, selvagem que precisa colocar para fora essa energia de criação, de energia de sensualidade, de mundo? Gente, acho que a Rose deu uma travada, mas ela deve Fala voltar. baixinho, mas será que você não é aquela pessoa que Ei, alegra o amiga, dia de todo mundo? deu uma travadinha, mas Ah, o conteúdo todo foi. Apareceu só. Travou na parte que você falou. Será que você não tem que colocar sua sensualidade para fora? isso. Aí depois Que travou. às vezes você também tá negando, porque quando a gente acessa aquilo que a gente veio fazer e coloca para o mundo, a gente não só se ajuda, ajuda os outros. É uma cura que liberta não só nós, como os outros, porque você vai inspirar mais pessoas e às vezes você é aquela pessoa que tem alegria, traz aquelas risadas boas que você tá apagando, né? Então, essa desconstrução é apagar aquilo que você não faz mais sentido e você trazer à tona aquilo que você realmente é. Então, essas bases falsas, elas estão aqui. Chega. Elas serviram para algum propósito? Sim, agradeço. Mas agora elas vão ficar como o meu passado, como experiência para seguir em frente, para algo novo. Então, essa desilusão é como se você tivesse um véu nos seus olhos. Nossa, se iludindo que tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Tô agradando todo mundo. Só que aí vem a torre, esse caos.
tira esse véu. Meu Deus. Eu agradei todo mundo e não agradei a mim. E, gente, é muito forte isso. Porque é a mesma coisa a questão do voo. Quando acontece algo, você primeiro coloca a máscara em si, de oxigênio, e depois no coleguinha do lado e quem você estiver perto. Primeiro o oxigênio para si mesmo. É a mesma questão da vida. Se você quer agradar todo mundo, você está desagradando a si mesmo. Então, se você começa agradando primeiro a si mesmo, e não agradar pelo ego, pela vaidade, é pelo que a sua Pela essência. essência, a essência quer transmitir, né? Quer ser. Então, se você libera isso, o caos que foi instalado, na verdade, foi uma cura que você, que nem tem uma carta então, que chama bênçãos disfarçadas, porque você não tá vendo que é uma bênção. Num primeiro impacto, nossa senhora, é o auê na vida, meu Deus do céu, e agora, o que eu vou fazer? Tem que sair dessa casa agora, vai, eu tenho que sair dessa casa, o carro teve que foi, se foi. Vão acontecer situações na sua vida que você tem que deixar de lado. E aí, só que é uma benção disfarçada, você não tá vendo que é uma benção, mas quando você vive essa torre, você vê que ela gera frutos. Porém, se você não aceita a torre, a gente vai para o lado sombra dela. Imagine, imagine você se a perspectiva positiva da torre já é tão intensa, imagine se você resiste a essa mudança inevitável. Então, assim, o aspecto negativo dessa carta, estava conversando com a Rosa antes de gravar, tem muito a ver quando você é muito apegado e você é resistente a deixar sair da sua vida aspectos, pessoas, situações, escolhas que não te trazem mais nenhuma nutrição. Só tá servindo para agradar, só tá servindo para agradar coisas conectadas ao seu ego, né? Então, a primeira coisa que a gente acessa quando tem essa resistência é esse orgulho aqui, né? Então, esse orgulho é como se fosse um apego àquilo que você construiu em cima dessa base falsa. Ah, meu Deus, mas como assim? Foi o meu esforço, foi meu tempo, foi minha dedicação, a dedicação que eu dei a esse emprego, a esse casamento, a essas amizades. Ou seja, qualquer coisa que você tenha construído há muito tempo tem um. Quando você fica vibrando no orgulho, você vai sentir muito sofrimento quando a torre chegar. A outra distorção dessa energia é sadismo. Também o excesso disso, existem pessoas e existem aspectos da nossa personalidade que, se a gente não der conta, são viciados em caos. Que também não, que é é muito bom a carta da Torre quando vem, porque ela é uma intervenção divina e ela vai tirar da sua vida algo para você construir outra coisa verdadeira. Agora, o sadismo é quando você não consegue construir nada, quando você tem um certo prazer em destruir. Eu atendi uma pessoa assim, que ela tinha borderline. Então, ela realmente não conseguia construir nada na vida dela e ela me trouxe isso. Ela falou que tinha um certo prazer mesmo em sempre estar recomeçando. Como se, tipo, começava um emprego legal que ela estava ganhando bem, aí ela ficava entediada, destruía. E aí estava num relacionamento que ela tinha tudo, aí ficava entediada, ela dava um jeito de romper com então, com aquela relação. Então, isso também é o excesso dessa carta, que é o sadismo. Outra palavra que está muito conectada a essa resistência, que também é esse vitimismo. Então, veio a torre, algo inevitável aconteceu na sua vida. No primeiro momento, é até justificável que você entre um pouco no vitimismo mesmo. Meu Deus, como é que isso foi acontecer? Como é que isso foi acontecer justo comigo? Eu não merecia isso. Vai chegar a esses questionamentos. O problema desse vitimismo aqui é quando já passou, quando a vida está tentando te empurrar para outra coisa melhor e você fica preso no passado. Tanto o vitimismo quanto essa culpabilização também.
Já, meu Deus, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não me atentei àquilo? Sendo que a torre, meu bem, ela vai chegando na sua vida, você querendo ou não, então você não tem que se culpar. A torre é, sei lá, você tá morando numa casa, o proprietário vem, você ama o lugar e pede a casa. Você vai fazer o quê? Você vai ter que entregar. A torre é o que o Rio Grande do Sul passou, porque a Rose mora no sul. Vem uma enchente e destrói sua casa. E aí, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que mudar para outro lugar, você vai ter que reinventar a sua vida, você vai ter que construir de novo. Não tem que se culpar, né? Tem um casamento, o seu companheiro, sua companheira terminou, quer terminar, você vai fazer o quê? Você vai amarrar ele no pé da cama? Então, é algo que chega de uma forma inevitável. Então, assim, se você ficar no vitimismo e na culpabilização, você não vai conseguir reconhecer que aquilo que está saindo da sua vida é porque tem algo melhor para você. Tem um casamento melhor, tem um emprego melhor, tem pessoas, um círculo íntimo melhor que quem entra na sua vida. Então, por isso que isso chegou com tanta força. E se você não abrir a sua cabeça para ver essas perspectivas, você vai ficar na revolta. Sabe aquelas pessoas, e às vezes a gente mesmo, estava conversando com a Rose antes da gente entrar. A gente estava reconhecendo alguns aspectos em que a gente se pegou na torre, se lamentando no passado, né? Coisas que saíram drasticamente da nossa vida. Você com certeza vai ter essas histórias também. A gente, assim, nossa, a gente se lamenta disso até hoje, né? Que essa lamentação aqui, assim, meu Deus, até hoje a gente fica, ah, mas que poderia ser assim, que poderia ser assado. Gente, tudo bem, não é sobre a gente não correr atrás dos nossos direitos se a gente tiver, não é sobre a gente não reconhecer o nosso valor, não é sobre isso, é sobre ficar muito tempo remoendo, lamentando. Então, isso faz com que você não veja as outras possibilidades. Você fica no campo só daquela possibilidade e você não vê as infinitas possibilidades. Então a torre cai para você ver as infinitas possibilidades que estão conectadas, que vai te fazer crescer. Tava conversando com a Rose também que às vezes a gente mora num lugar que não favorece a gente e tá tudo empurrando você para fora do lugar. Na hora você não entende, mas você vai brilhar e vai crescer em outro lugar. E também essa questão da lamentação, a gente tem muita tendência, é mais fácil a gente ficar preso na. Desculpa o barulho, gente. É, dos sucessos que a gente teve. Ah, mas lá em 1900 e bolinha. Gente, a Rose deu uma travada. Quando ela voltar, ela conclui a fala dela. Então, eu vou dar continuidade aqui com o ceticismo. O ceticismo tem muito a ver com, para mim, o pior aspecto da torre, que é quando você não consegue acreditar de forma nenhuma que essa mudança que chegou para você foi para melhor. Que você fica preso no passado mesmo. Você fica na revolta. Amiga, deu uma travadinha no seu áudio, depois você conclui, tá? Sobre a lamentação. Aí eu vou dar continuidade aqui com o ceticismo. Então, tava Essa falando. tendência de ficar no sucesso, né? E a gente não consegue ir lá em 1900 bolinha tive sucesso fazendo tal coisa. Ok, mas você não é o mesmo daquela época. Aquela sua ideia talvez precise ser repaginada. Então é muito fácil a gente ficar no sucesso que a gente teve. Mas a Uhum, gente pode criar novos sucessos, novos empreendimentos. E de qualquer forma, não só de trabalho, mas de tudo na vida, né? exatamente. E só concluindo, por fim, o ceticismo é um dos aspectos mais duros para mim da torre, porque quando você está no ceticismo, quando a torre vem, você não consegue ver de jeito nenhum o benefício dela. Você fica apegado, você fica na revolta, você quer reconstruir a torre. A torre está no chão, lascada, quebrada, toda arrebentada. Você, não, eu quero colar, não temos como colar, caiu, larga a mão, vai construir outra coisa. E aí você não consegue de jeito nenhum transcender. E aí fica a vida toda remoendo, remoendo aquele relacionamento que acabou, aquele emprego que acabou, aquela amizade que não fluiu, sei lá, aquela promoção que não aconteceu. E a vida, meu Deus, tentando te empurrar, minha filha, meu filho, tem um bocado de coisa aqui para você, sai daí. Se você tá no ceticismo de que quando algo na natureza da torre acontece na sua vida não é para ser o melhor, é perigosíssimo. Você vai viver no passado, aí vai se encher de lamentação, se encher de revolta.
de ressentimento e não vai conseguir enxergar as infinitas possibilidades. A torre, ela, o caos instalado na nossa vida, ela tem fases. A primeira fase é ela chegou na tua vida, é o impacto. Pá, Tá. chegou. Aí você pode não aceitar, né? Ficar, não, não aceito, não quero isso. Você pode ficar no medo, meu Deus, e agora o que, que eu faço? E aí depois a outra fase, tá, e agora o que eu faço com isso? Aí você tem dois caminhos, você aceitar e bora, vamos fazer algo novo, vamos dar um jeito, vai dar alguma coisa, vai fluir, vai mudar. Ou você ficar no lado sombra, não aceito e vai ser assim, vou continuar tentando reconstruir Reconstruir o que já caiu. essa torre caída, né? Então, vai ter essas fases, né? E é muito importante você passar com, às vezes, se você não tá passando sozinha, melhor, mas se você É, estiver com sozinha, certeza. peça ajuda, né? Quando a torre cai de cara, o primeiro movimento que você precisa fazer é se acolher. É, na verdade, não tentar entender. É realmente falar assim, ok, não estou entendendo agora e talvez você nem vai entender de cara. Porque você está muito zonzo. É um impacto muito grande, porque uma base falsa, construída há muitos anos, há muito, normalmente anos, caiu para você. Então você vai ficar um tempo zonzo, no caos, nadando assim, sem entender. Aí esse é o momento de se acolher, de ok, o que é possível agora, o que é possível nesse momento, fazer para minimamente eu ficar bem. Tem uma cena do Harry Potter, o primeiro filme, não sei se vocês gostam, mas eu gosto do Harry Potter, a gente gosta, amiga, que é da Pedra Filosofal. E eles caem num, tipo, uma planta, que quanto mais você se mexe, mais eles se sufocam. É, eu E aí, sei. quando eles começam a respirar e relaxar, É a câmara passa secreta. essa Amiga, fase. seu Eles som sumiu caem um pouquinho. a, A gente só ouviu até a parte que você fala, quanto mais você se mexe, mais ela aperta. Depois. isso. E quando você respira e relaxa, ela te solta. É a mesma situação da torre. Quanto mais você resiste, pior ela fica. Mais intensa, mais difícil. E quando você relaxa, ok, não tem mais nada que eu posso fazer. É isso e deu. O que, que eu posso fazer a partir de agora? Entende? Então é a mesma cena. Quando a gente aceita, a gente abre espaço, porque se a torre é uma intervenção divina. Ou seja, existe o mundo invisível e espiritual agindo. Então, quando você libera essa aceitação, ele também vai te ajudar. O mesmo Autocontrole. Sim. Gente, a Rose deu uma travadinha de novo. Amiga? Então, só complementando até ela voltar, daqui a pouco ela deve voltar. Então, a primeira fase da torre é essa aceitação e esse acolhimento. A segunda fase da torre é realmente é, tem, amiga, ela, ela ainda voltou. não voltou de vez. Já já você conclui. Eu estava falando para o pessoal aqui que essa primeira fase é aceitação. A segunda fase que eu iria sugerir aqui para o pessoal é que inclusive eu aprendi com a Rose, que a Rose fez uma formação em barra de Access e a gente está fritando muito com isso. Fritando no sentido de a gente estar usando muito isso na nossa vida. Então, depois que a torre cai na sua vida, uma pergunta que você pode se fazer, né, quando algo nessa nata, se você estiver passando por isso, ou se você estiver sentindo que já está perto de uma torre dessa cair na sua vida, depois que você se acolhe, que você processa, você pode fazer uma pergunta: o que está certo sobre isso que aconteceu que eu não estou vendo? Me mostra o universo. O que está certo sobre isso que aconteceu que eu não estou vendo, porque certamente na hora você não vai ver. E aí essa pergunta vai abrindo e fazendo você enxergar as outras possibilidades. Ah, então agora que eu não estou nesse emprego, um exemplo, vou ter tempo para me dedicar ao que eu sempre quis. Ah, então agora eu estou recebendo um suporte que eu nem sabia que eu tinha esse merecimento de receber esse suporte. Ah, então agora. Aí você começa a vir as respostas. Aí você vai para o mais. Você vai para o mais. Essa pergunta faz você ir para o mais. E é aquela coisa, se o mundo espiritual, né, o divino agiu para acontecer isso, ele também vai te ajudar.
você vai ter esse suporte. É aquela coisa, ele trouxe essa energia, né? O mundo invisível, o mundo espiritual, ele trouxe isso para que você consiga fazer mudanças, né? Então a torre ela vai sim nos visitar de tempos em tempos, não adianta, porque a gente precisa se reconstruir. A gente é tipo Fênix, vem a torre, cai tudo, depois a gente renasce, lindos, maravilhosos, bombando assim, com energia, com alegria. O que eu posso realizar agora? O que eu posso Que criar mais é agora? possível? O que mais é possível, universo. Então a gente traz essa perspectiva, gente. Por mais que você esteja passando por uma torre, pode ter certeza que você vai sair muito melhor do que você começou. Quanto mais você para de resistir a ela e faz essa pergunta, mais você vai entender por que que ela É. chegou na vida. Então, só E para aí você vai finalizar, perceber que é um tesouro que você está recebendo. aham, só para finalizar, me veio agora, que eu acho que vai ser bem pertinente, um exemplo. Não sei se vocês já assistiram o filme de Bob Marley, a história dele. Não sei se o filme chama One Love. Eu não sei. É o filme da história de Bob Marley, o que está mais recente no cinema. Que eu não sei se tem outros. Eu assisti o mais recente. Eu fiquei observando, achei muito engraçado, porque Bob Marley, quando ele estava no lugar de origem dele, aconteceu um caos com a torre na vida dele. Então, a família dele passou por um atentado, ele levou um tiro, acho que a esposa dele também levou um tiro, morreu um monte de gente. Acho que ele estava na Jamaica. E aí, esse movimento forçou ele a ir para a Inglaterra. Quando ele foi para a Inglaterra, ele explodiu lá. Porque até então ele fazia sucesso, fazia os shows lá na comunidade dele, era mais restrito, mais pequeno. Então ele não pensava em ir para o mundo. Quando ele foi para Jamaica, encontrou gravadora, encontrou parceria, e aí ele virou o fenômeno que vocês conhecem. Você entende? Se aquela torre não tivesse caído na vida dele, ele ia ficar lá, acomodado no dia a dia. Então, óbvio que a gente não precisa ficar convidando uma tragédia dessa magnitude para nossa vida para se mover, mas às vezes, quando o caos chega, com certeza é matemático, tem algo melhor para você. Tem, Acredita na gente, você também deve ter histórias assim, se você for parar para pensar, algumas coisas que você resistiu a que mudasse, se você parar, olhar para trás, você, rapaz, se não fosse aquele caos lá, eu não ia ter feito tal e tal movimento. Você pode se convidar a olhar. E se você estiver passando por algum caos nesse sentido, ou se você tiver muita dificuldade em desapegar de padrões, em medo profundo de mudança, uma das aspectos positivos da carta da torre é entrar na aceitação daquilo que você não pode controlar. Então a gente sempre fala nos finais do vídeo um serviço especial para ajudar você a identificar se algo dessa natureza está acontecendo com você, né? Fazer um mapeamento se isso existe na sua vida e ativar o lado positivo desse fluxo que a torre traz quando ela chega na nossa vida. Principalmente se você estiver passando por uma carta da torre, esse atendimento pode ajudar você o que mais é possível. Pode ajudar você a visualizar o que está certo sobre isso. Porque às vezes sozinho a gente não consegue enxergar, a gente precisa de um suporte mesmo para enxergar esse ponto cego. Não sei se a Rose vai voltar a tempo para se despedir, que ela está congelada mais uma vez, mas faz parte, é o caos da torre, chega até mesmo no vídeo aqui, às vezes a gente vai fluindo. Então, amiga, já estou no finalzinho. E agradecer, pessoal, por acompanhar a gente até aqui. E logo, logo a gente se vê em outro vídeo. Acho que vai ser a carta da estrela agora, que é mais leve. E até o próximo conteúdo. gratidão.